Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Desta feita estaremos fazendo a exposição do capítulo 13 do livro de Atos. Para você que porventura não acompanhou as outras exposições, vai lá no nosso canal no YouTube, que lá tem todos os vídeos, na sequência de todos os capítulos até então, do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missão transcultural. Capítulo 13 de Atos, ele narra justamente a primeira viagem missionária transcultural, onde os missionários, Paulo, Barnabé e sua comitiva, ali enfrentaram muitas oposições, tiveram muitas situações, mas o Senhor, ele deu vitória aos missionários, apesar das oposições, das perseguições, mas também o Evangelho e a palavra do Senhor triunfou nessa viagem, nessa primeira viagem missionária. Nós iremos dividir, queridos, em 6 pontos fundamentais, e nós iremos aqui, em rápidas palavras, comentar esses pontos. O primeiro ponto que nós queremos deixar claro para os irmãos é a direção do Espírito Santo na obra missionária. Nós podemos ver isso nos primeiros 4 versículos. A palavra do Senhor diz, em Atos 13, que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, o chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, nesse primeiro versículo, nós podemos ver a diversidade cultural e étnica da igreja em Antioquia. Antioquia da Síria, agora, para não confundir com Antioquia da Psídia, tá? Antioquia da Síria, ela se torna agora a nova base missionária da igreja. Como nós já mencionamos, Barnabé foi enviado para essa igreja, e Barnabé também conduz Saulo para essa igreja, e essa igreja, houve um grande despertamento ali na cidade de Antioquia, e essa igreja agora já era uma igreja estabelecida, porque fala que havia profetas e doutores, e ali revela a diversidade cultural e étnica daquela igreja, porque na igreja não deve haver preferencialismo de cor, raça, etnia, nacionalidade, língua, não. A igreja, ela é formada por todos, independentemente disso. Tá? Então, esses 5 nomes que são citados, fala, bem claro disso. Simeão, por exemplo, alguns acreditam que era o mesmo Simeão que ajudou Jesus a carregar a cruz. O homem que outrora ajudou Jesus a carregar a cruz, agora está na igreja em Antioquia, levando a mensagem da cruz. Louvado seja Deus. Barnabé era de Chipre, uma ilha, Lúcio, ele era de Cirene, na Etiópia, tá? Manaém era também ali romano. Então, havia uma diversidade. Outro ponto que a gente pode ver, queridos, na igreja em Antioquia, era que era uma igreja entregue ao Senhor. Veja que naquela igreja, eles serviam ao Senhor, eles jejuavam, eles oravam, louvado seja o nome do Senhor. Eles meditavam na palavra, porque havia doutores, e os doutores, os mestres, eles ensinavam justamente isso, a palavra do Senhor. Então era uma igreja voltada para a palavra, voltada para a oração, voltada para o jejum, para a consagração, para a comunhão. Então verdadeiramente era uma igreja cheia da graça, cheia da presença de Deus, e isso caracteriza uma igreja entregue ao Senhor. E o outro ponto claro que nós vemos aqui é que o Espírito Santo é aquele que dirige a obra missionária, porque no versículo 2 diz que enquanto eles estavam jejuando e orando, o Espírito Santo disse: apartai para mim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra
que eu os tenho chamado. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo quem dá direção para a obra missionária. O Espírito Santo, ele não age à parte da igreja, mas em sintonia com ela. É a igreja que ora e que jejua, é a igreja que impõe as mãos e ordena os seus obreiros, mas é o Espírito Santo que envia os missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Os missionários exercem seu ministério pelo Espírito Santo, mas enviados pela igreja. John Stott, ele diz que o Espírito Santo, ele enviou para instruir a igreja acerca do envio, e a igreja os enviou por ter recebido a ordem do Espírito Santo. Então, as igrejas, elas têm que estar conectadas com o Espírito Santo. Os pastores têm que ter uma vida consagrada ao Espírito Santo, para que possam ser sensíveis à voz do Espírito Santo e entender que a obra prioritária, a obra da igreja, é fazer missões, é enviar missionários até os confins da terra. A igreja do Senhor, a igreja precisa compreender essa verdade maravilhosa, que o Espírito Santo, ele continua enviando, e a iniciativa parte dele. Lucas, ele deixa bem claro aqui, que a missão é inaugurada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. É Ele que continua vocacionando, mas a igreja, que é representada pelos líderes, precisam ter tato e sensibilidade ministerial, sensibilidade na voz do Espírito Santo, para que possa cumprir esta obra de enviar missionários para que os povos sejam evangelizados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, outro ponto que nós queremos salientar aqui é no versículo de número 5, que fala que os apóstolos ali, os missionários, eles usaram pontes de contato. Qual foi a principal ponte de contato que eles usaram? Diz, meus irmãos, que quando eles chegaram a uma região chamada Salamina, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João Marcos como cooperador. Paulo e Barnabé, meus irmãos, eles foram insistentes nesse método de pregar nas sinagogas. Por isso que a gente vai ver frequentemente eles nas sinagogas, porque eles buscavam elos, eles buscavam pontes de contatos, eles sabiam onde eles poderiam estar para poder anunciar o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Precisamos ter ponto de contatos para atingir com eficácia as pessoas. Precisamos compreender a Bíblia e o povo. Precisamos conhecer o texto e também o contexto. Precisamos ler as Escrituras, mas também a cultura. Aproveitar as oportunidades e as portas que Deus está nos abrindo para que possamos pregar o Evangelho. Eles iam nas sinagogas porque eles partiam para o principal ponto da crença em um só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa crença judaica no monoteísmo, na crença em um só Deus, isso era um ponto de contato, era um elo, era um elo religioso, que Paulo partia desse princípio. Daqui a pouco nós vamos falar mais, que Paulo partia desse princípio para anunciar a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então aproveite as oportunidades que Deus dá. Se você tem oportunidade de estudar, estude. Se você tem oportunidade, faça. Se Deus está te concedendo essa oportunidade, faça. Aproveite as oportunidades e as portas que Deus tem te aberto. Meus amados irmãos, o terceiro ponto que nós queremos salientar aqui, no texto de Atos, capítulo de número 13, é o seguinte: onde alguém se abre para receber o Evangelho, o diabo também cria resistência. E nós podemos ver isso aqui dos versículos 6 até o 12. A palavra do Senhor diz que, havendo eles atravessado a ilha até Pafos, acharam ali um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, que significa filho de Jesus, que não tem nada a ver com Jesus, com o nosso Cristo, porque Jesus era um nome comum naquela época, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente,
Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Tá vendo, irmãos? Quando eles chegam nessa região aqui de Pafos, ali havia um procônsul romano, um homem de eminência. A Bíblia chega a dizer que ele era um varão prudente, e eles, vendo ali a missão, né, feita por Paulo e por Barnabé, ele agora chama os missionários, querendo ouvir mais da palavra, porque o coração dele se abriu para a palavra, o Espírito Santo operou, aleluia, para que ele pudesse receber a palavra. Mas olha aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Elimas, o encantador, ele resistia, procurando apartar o procônsul da fé. Então, meus amados irmãos, muitas vezes as pessoas se abrem sim para o evangelho, mas o inimigo, ele cria resistências, ele cria barreiras, ele cria impedimentos. E no caso aqui de Elimas era bem claro, porque naquele tempo, aliás, ainda hoje, a superstição tomava conta de muita gente. Muita gente era levado por esse engodo da superstição. E a magia naquela época, os encantamentos, né? O povo era atraído por isso. E Elimas, ele sabia que se o procônsul se convertesse ao cristianismo, porque a conversão a Cristo lança fora essas mandingas, esses encantamentos, essas mágicas, essas magias. Então, com certeza, os seus serviços seriam inúteis e ele, com certeza, ele ganhava, ele era remunerado por essas práticas mágicas, ocultistas. Então ele sabia que o seu lucro ia ser prejudicado, por isso que ele resistia aos missionários e também procurava apartar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Mas Paulo, aleluia, cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, Paulo cheio do poder de Deus, ele vira e fala, todavia Saulo, que também se chama Paulo, e o texto deixa claro que ele tinha os dois nomes, tá? Saulo era o seu nome hebreu, Shaul, que é o mesmo Saul, tá? Inclusive ele era da mesma tribo de Benjamim, e Paulo era o seu nome romano, Paulus, que quer dizer pequeno. Então, o texto é bem claro. Para aqueles que acham que Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo, o texto de Atos 13:9 deixa isso bem claro. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, em Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e tu ficarás cego, sem ver o pôr do sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, a punição sobre Elimas foi proporcional ao que ele fez, porque ele estava tentando apartar uma pessoa de ouvir a palavra de Deus, resistindo a isso. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo usa essa expressão mesmo, filho do diabo. Por quê? Cheio de engano. Porque o diabo ele é o pai da mentira, o pai do engano, da malícia. É as únicas coisas que ele recebe paternidade na Bíblia. Mas do contrário, os missionários estavam ali em nome do Senhor Jesus Cristo, levando a luz que dissipa as trevas, levando a justiça e a graça que dissipa o pecado. E todos aqueles irmãos que tentam se opor ao Evangelho, na verdade, eles estão se opondo não somente ao Evangelho, mas ao próprio Jesus. Foi isso que Jesus falou para o próprio Paulo. É duro para ti ter que recalcitrar contra o aguilhão. E Paulo ele também ficou cego. E Paulo foi ali que ele se converteu. E Paulo sabia perfeitamente que todos aqueles que se opõem ao Evangelho estão, na verdade, se opondo contra Deus. E aí, meus irmãos, muitas vezes, essas pessoas caem, muitas vezes, em maldição, em punição. Foi o que aconteceu aqui com Elimas, o encantador. E a palavra do Senhor vai dizer claramente aqui, no versículo 12, então o procônsul
vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. Aqui houve uma junção de sinal e de palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia, porque essa doutrina é o evangelho genuíno. Os missionários, eles não mudavam a mensagem para agradar uma meia dúzia. Não, eles pregavam o evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho cristocêntrico, o evangelho da cruz, o evangelho da graça, o evangelho que oferece ao pecador o glorioso presente da salvação. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, no quarto ponto, nós podemos ver aqui no versículo 13, que houve uma desistência no meio do caminho. Lá no versículo de número 5, o texto diz que os missionários, eles tinham João Marcos, como João, né, só fala aqui, mas João Marcos, tá, como cooperador. E no versículo de número 13, diz o seguinte, que partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltaram para Jerusalém. Meus irmãos, o texto não diz por que João Marcos, que é o mesmo João Marcos, tá? É o mesmo que escreveu o segundo evangelho, tá? Por que João Marcos abandonou a missão? Mas, de acordo com os estudiosos, existem algumas indicações do que pode ter levado João Marcos a abandonar a missão. Primeiro, nos fala o seguinte, pelo fato dele ser primo de Barnabé, como está lá escrito na carta de Pedro e também nas epístolas de Paulo, tá? Pelo fato dele ser primo de Barnabé, era Barnabé que foi comandando a missão, mas a partir do versículo de número 9, Paulo então assume a missão, então pode ter causado um certo constrangimento em João Marcos. A segunda é que a viagem missionária, ela tomou um rumo mais perigoso, porque a priori era para se evangelizar as cidades costeiras, mas Paulo e sua comitiva, eles foram para as cidades mais longínquas, para as cidades mais retiradas, e o jovem João Marcos possivelmente não queria pagar esse preço e correr esse risco. Lembrando, meus irmãos, que são apenas hipóteses, tá? Mas só para os irmãos salientarem. E a terceira hipótese que pode aparecer é que parece que João Marcos, ele não ficou muito satisfeito com que o evangelho fosse pregado para os gentios. Porque João Marcos, ele era religioso. Aliás, João Marcos, irmão, segundo os estudos, ele era filho de uma das Marias do Novo Testamento, aquela mesma Maria de Atos 12, onde a igreja estava reunida, orando por Pedro, e também lá no capítulo 1, onde a igreja se reunia constantemente para orar e buscar a Deus. Então, ele era filho desta Maria. Tá? São várias Marias, mas só para você identificar a Maria que cedeu a casa lá para que os discípulos pudessem se reunir e orar. E aí ele não ficou muito feliz, porque a priori eles queriam pregar o evangelho apenas para os judeus. Tá? E quando o evangelho foi sendo pregado para os gentios, como foi o caso aqui do procônsul Sérgio Paulo, tá? Parece que ele ficou também constrangido, desanimou e regressou da missão. Mas o fato, queridos, é que lá no capítulo 15, a gente vai ver que Paulo e Barnabé teve até uma certa contenda por causa de João Marcos, porque na segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não quis. Então, Barnabé, ele volta para Chipre com João Marcos, e Paulo segue a sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas, Timóteo e os outros, né, Lucas, enfim. Mas o que me deixa mais maravilhado é que quando Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 11, ele diz: Timóteo, quando tu vieres, traze consigo também João Marcos, porque ele é muito importante para o ministério. João Marcos era um jovem, pode ter se escandalizado com alguma coisa, ficado com raiva de alguma coisa, se constrangido com alguma coisa, e é até natural da idade. Mas o que prova é que João Marcos, esse jovem, ele se torna um homem maduro, se torna um grande obreiro do Senhor, um obreiro que teve a oportunidade de participar do ministério de 3 grandes homens de Deus,
Paulo, Pedro e Barnabé. E ele foi treinado, ele foi capacitado, ele foi esmerado, ele foi lapidado. E depois o próprio Paulo, numa atitude de humildade, ele reconhece e fala: traz João Marcos, porque ele é muito importante para o ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, o quinto ponto que nós queremos salientar aqui é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Meus irmãos, que porta aberta foi essa? Nós podemos ver a partir do versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Não confundam Antioquia da Síria, que foi de onde eles saíram, lá no início do capítulo 13. Agora, no versículo 14, eles chegam a Antioquia da Psídia, tá, irmãos? E eles fizeram o quê? Nós já falamos, entraram na sinagoga, tá? E ali, meus irmãos, eles se assentaram e depois da lição da lei, né, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então ali quando Paulo e Barnabé e sua comitiva entra na sinagoga, porque eles eram judeus também, então vendo ali os missionários, os visitantes, então o dirigente do culto falou para ele: ó, se alguém de vocês aí franqueou a oportunidade, e Paulo ele não perdeu tempo. Aqui, queridos, vai uma exortação fundamental, a importância de nós termos conhecimento da palavra de Deus, no todo, Antigo e Novo Testamento, porque Paulo, em poucos versículos, ele faz uma exposição do Antigo Testamento até Davi conduzindo a Cristo. É uma coisa maravilhosa. Veja só, levantando-se Paulo, versículo 16, e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, os que temeis a Deus, ouvi, ele usa Deus no singular. Aqui já atraiu a atenção deles, a crença em um só Deus, que é o que está lá em Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e os exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço forte, com braço poderoso os tirou de lá. Referência ao Êxodo. E suportou os seus costumes no deserto por um espaço de 40 anos. Livro de Números. Dá referência ao Números, a peregrinação no deserto. E destruindo 7 nações da terra de Canaã, lhes deu por sorte a terra deles. Referência ao livro de Josué e Deuteronômio. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel, referência ao livro de Juízes e também ao livro de Samuel. E depois lhe pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou outro rei, a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Esse executará toda a minha vontade, e da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Em apenas 6 versículos, irmãos, Paulo faz uma síntese. Ele faz referência ao Êxodo, ele faz referência a Números, ele faz referência à conquista da terra, Josué, ele faz referência ao livro de Juízes, ele faz referência ao período monarca, Saul e Davi, e ele fala da descendência desse, porque ele conhecia o texto de Samuel, que Deus fez uma aliança com Davi, e a Bíblia deixa bem claro que Jesus é da descendência de Davi. Ele fala da descendência desse, Deus levantou a Jesus para Salvador de Israel. Aleluia. O sermão de Paulo é uma extraordinária síntese da história de Israel. Meus irmãos. Então, irmãos, o sermão de Paulo, ele é semelhante aos sermões de Pedro em Pentecoste e ao sermão de Filipe. Se você observar, Paulo vai falar o quê? Ele fala primeiro da história de Israel que nós falamos, tá? E ele vai fazendo aplicações. Olha no versículo 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, no versículo 28 ele diz: embora não achasse culpa nele.
e morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e tirando do madeiro, puseram na sepultura. Ele fala da morte de Jesus, mas no versículo 30 ele fala, mas Deus ressuscitou dos mortos. Aqui a partir do versículo 30 até o versículo 37, ele fala do Cristo vivo, do Cristo que desceu à sepultura, mas não viu a corrupção, do Cristo que venceu a morte, que venceu as ânsias da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 38 ele diz, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este vos anuncia o perdão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que nele crê. Aí ele fala, vede, ó desprezadores, versículo 41, espantai-vos e desaparecei, porque eu opero em vossos dias uma obra tão grande, que não crereis se alguém não contá-la. Essa obra é a obra da graça, é a obra da salvação, é a obra do Evangelho, é o tempo aceitável, é o tempo da graça do Senhor. Então Paulo faz essa síntese, ele fala da história de Israel, ele fala da morte de Jesus, ele fala da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, do poder de Jesus para perdoar pecados, do poder de Jesus para justificar os pecadores e da obra maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. E isso, meus irmãos, produziu, meus irmãos, um resultado maravilhoso. Qual foi o resultado? Fala aqui, ó, versículo de número 43, 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiam Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-lhes que permanecessem na graça de Deus. Houve um tempo maravilhoso, um tempo de despertamento. Por quê, meus irmãos? Porque eles quiseram ouvir. Fala que no sábado seguinte, versículo 44, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Isso que é despertamento, é seguirmos a Jesus. Não é sermos só religiosos, é seguir a Jesus, é permanecer na graça de Deus, é ter os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Houve um grande despertamento, mas também houve uma grande oposição. É normal que aconteça isso, irmãos. Sempre vai acontecer isso, tá? Existem aqueles que abrem o coração para receber a palavra e os que se endurecem, tá? No versículo de número 45 diz que então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradizia o que Paulo estava dizendo. E no versículo 50, por exemplo, fala que os judeus incitaram mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade para que se levantasse uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos limites da cidade, uma perseguição cruel, sem precedentes, sem causa, sem ocasião, mas é assim mesmo. Mas Paulo, antes de dar o braço a torcer, Paulo foi veemente e disse, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, e é isso que nós temos que ter, é não se curvar diante das oposições. Era mister que a vós vos fosse pregado primeiro a palavra de Deus, está falando para os judeus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltaremos para os gentios, porque o Senhor assim não mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja por salvação até os confins da terra. Aleluia! E a Bíblia diz no versículo 48 que os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E fala que no versículo 52, para fechar, que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé, eles não se importaram com as opressões, com as perseguições, com as palavras maliciosas, com as contradições dos judeus. Eles falaram, olha, o evangelho é para todos, mas se vocês não se acham dignos, nós nos voltamos para os gentios. Por isso que Paulo, ele é chamado de o apóstolo dos gentios, e ele fala, Deus me levantou, Jesus me levantou, para ser por salvação até os confins da terra. E quando os gentios ouviram isso, eles glorificaram a palavra do Senhor, eles creram para a vida eterna. Aleluia.
aleluia, eles se encheram de alegria, a palavra do Senhor era divulgada, os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, ou seja, houve um grande despertamento ali na cidade de Antioquia da Pisídia. Apesar da oposição e das perseguições, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Um grande despertamento houve ali. Amém, meus amados? Que assim possamos ser nós também despertados neste momento, nos voltarmos para a palavra, nos voltarmos para a consagração, para a pessoa do Espírito Santo e viver um grande despertamento, um grande avivamento espiritual. Amém, meus amados? Nós vamos ficando por aqui. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e com toda a sua casa. Aleluia! E na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma exposição do livro de Atos. Fiquem em paz, Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.